Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: deu ruim para Mohamed Salah no Liverpool. E a vitória do Liverpool contra a Inter fora de casa ajudou a complicar a situação do egípcio. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a explosão de Mohamed Salah depois do jogo contra o Leeds na Premier League, ele ficando fora do jogo contra a Inter de Milão e o Liverpool ganhando um jogo difícil sem ele. Antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flash Score. É o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, todos esses dados estatísticos de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, na manhã no horário brasileiro, né? Deixei Barcelona, agora estou em Madrid. Daqui a pouco estou indo para o Santiago Bernabéu para comentar Real Madrid e Manchester City, jogaço pela Champions. Você sabe, a partir ali de 4 da tarde, no horário brasileiro, a gente tem o nosso super pré-jogo exclusivo dessa partida. Mas eu tinha que vir aqui falar da situação de Mohamed Salah, e que nessa questão de viagem, de fazer os jogos do Barcelona, não pude tocar nesse assunto, e acabou que eu vou falar isso depois do jogo de ontem, em que o Liverpool viajou até o San Siro e jogou bem, teve uma ótima postura em vários momentos do jogo, conseguiu comandar as ações contra a Inter de Milão na casa da Inter. No fim conseguiu fazer 1-0 no gol do Szoboszlai de pênalti, um pênalti muito polêmico, mas a arbitragem acabou marcando depois do puxão dentro da área, e acabou que o Szoboszlai bateu e fez 1-0. Esse 1-0, ele, ainda que as coisas não sejam ligadas, essa vitória do Liverpool fora de casa contra a Inter de Milão, ela acabou complicando um pouco a situação ainda mais do Mohamed Salah. Para quem não sabe, o Mohamed Salah no último no último sábado, depois que o Liverpool tomou um empate do Leeds United na última bola do jogo, num 3-3 que até o finalzinho era a vitória do Liverpool, o Mohamed Salah passou lá na zona mista do estádio Elland Road e soltou o verbo e tacou gasolina numa fogueira que é o Liverpool nessa temporada. Para quem não acompanhou, o Mohamed Salah falou várias coisas, chegou a dizer que falou para os pais irem a Anfield no próximo jogo, no fim de semana, no sábado, contra o Brighton, porque ele não sabe se esse jogo contra o Brighton vai ser a despedida dele do Liverpool. Ele falou que não tem nenhum tipo de relação com o Arne Slot, o técnico do Liverpool. Ele falou que ele não entende por que ele virou reserva. Ele falou que pelo que ele fez pelo Liverpool, não deveria ser questionado ou não deveria ser cogitada a possibilidade dele ser reserva, e ele disse que ele não sabe qual vai ser o futuro dele depois dele se apresentar ao Egito para a disputa da Copa Africana das Nações. E aí, quando ele voltar ao Liverpool, a janela de transferência de janeiro já vai estar aberta. Então, o Salah, que há muito tempo não falava, né? Ele não dava uma entrevista há muito tempo. Dessa vez ele escolheu passar na zona mista lá do Elland Road, e soltou essa bomba, soltou esse galão de gasolina na fogueira que está sendo o Liverpool nessa temporada, né? Um Liverpool que patina dentro do campeonato inglês, um Liverpool que, depois de gastar milhões e milhões e milhões e milhões de euros em reforço, não consegue decolar, e aí foi o Salah e jogou essa fogueira no ventilador. Para quem não acompanhou, estou deixando aqui os últimos jogos do Liverpool que eu peguei lá no Flash Score. A última vez que o Salah foi titular do Liverpool foi na derrota para o PSV dentro de Anfield pela Champions, lá no finzinho de novembro. Foi a última vez que ele foi titular. Depois, o Salah não foi mais titular do Liverpool. Ele ficou no banco o jogo todo na vitória do Liverpool contra o West Ham fora de casa.
Ele entrou no intervalo do jogo contra o Sunderland em Anfield, no dia 3 de dezembro. Ele entrou no intervalo e não conseguiu praticamente jogar bem. No jogo contra o Leeds, ele ficou o jogo todo no banco de reservas e aí deu essa declaração depois de 3 jogos sem ser titular. O Salah, que durante toda a sua vitoriosa e gloriosa passagem pelo Liverpool, acho que nunca foi reserva. Acho não, nunca foi reserva. Pode ter tido aqui uma outra titularidade questionada por poupar jogador, mas nunca você teve assim a dúvida se o Salah era ou não titular do time. E o Arne Slot, já 3 jogos atrás, decidiu botar o Salah na reserva e o Liverpool melhorou. Acho que a verdade é essa. Se você for ver, não é só o Salah que tá mal no Liverpool. Tem muita gente jogando mal no Liverpool, né? O Kerkez não dá para entender por que ele ainda é titular, segurando a fila lá do Robertson. O Konaté vive uma temporada bem abaixo. A galera do ataque lá, o Isaac ainda não, apesar de ter feito gol recentemente, ainda não evoluiu ali. Hoje, basicamente, você tem 2 jogadores no Liverpool que estão jogando muito bem, né? Você tem o Gravenberch e o Szoboszlai. O McAllister um pouquinho ali, mas o Liverpool ainda não aconteceu na temporada. Mas o Salah vinha muito mal e o detalhe, ele vem muito mal desde o início de 2025. Se a gente pegar a segunda metade da temporada passada e essa temporada, se você compara a segunda metade da temporada passada, de janeiro a julho da temporada passada, e compara com a primeira metade, já tem uma queda, um abismo de diferença. Mas mesmo assim ele continuou sendo titular, continuou entregando alguns números e o Liverpool foi campeão inglês com o Salah como o rosto dessa conquista junto com a chegada do Arne Slot. Nessa temporada agora, temporada 25-26, já com os reforços, o Salah não conseguiu decolar. O Liverpool tem problemas para decolar, mas o Salah também não conseguiu jogar bem. E acabou ficando uma coisa natural o Arne Slot colocar o Salah no banco. E aí o Salah tentou apagar essa fogueira ou tentou aumentar essa fogueira jogando um galão de gasolina. O que eu vejo? Para mim, eu acho que é evidente que o Salah ele precisa ter sua trajetória reconhecida no Liverpool, né? Você não está falando de um qualquer jogador, você está falando de um dos maiores jogadores da história do Liverpool. Mas, se o cara não está jogando bem, se o cara não está produzindo, para mim tem que ser natural, inclusive com grandes jogadores, esse cara ir para o banco de reservas, não de uma forma definitiva, mas numa situação momentânea. Então, acho que a fala do Salah dizendo que não deveria ser admitida a possibilidade dele ser reserva, essa fala eu não concordo com ninguém. Não é com o Salah no Liverpool. É com qualquer jogador em qualquer momento. Qualquer jogador, por mais história que ele tenha num clube, ele tem que entender que a titularidade dele não é garantida. Até por uma questão de mérito, até por uma questão de manter a corda esticada. Se você tem certeza que aconteça o que acontecer, você vai ser titular sempre, você mesmo pode baixar o teu ritmo, você mesmo pode baixar a tua dedicação. Então, para mim, essa fala é uma fala sem noção do Salah, é uma fala egoísta do Salah, uma fala que não pode ser admitida num nível competitivo que o Liverpool está metido. O Liverpool é um dos maiores clubes do mundo. O Liverpool, quando entra num torneio, ele entra pensando em ganhar. E quem pensa em ganhar um torneio não pode ter, dentro do time titular, ainda mais vindo de um dos seus principais jogadores, alguém que pensa de verdade, alguém que tenha soberba, alguém que tenha o egoísmo de verdade, de achar que ele nunca pode ser questionado para ir para o banco. Isso eu não admito. Isso para mim não existe. Mas quem entrou não está jogando bem. Não é bem assim, né? Quem tem feito mais o lado direito é o Szoboszlai, que talvez seja o melhor jogador do Liverpool na temporada. Mas mesmo que fosse, ninguém... Quando uma pessoa pensa que a cadeira dela é cativa, ela está meio caminho andado para derrocar, para ter problemas, para não conseguir jogar.
Então acho que essa postura é completamente inaceitável, mesmo sendo alguém com a história que o Salah tem no Liverpool. Um outro ponto, o Arne Slot depois, na entrevista pré-jogo contra a Inter de Milão, disse que ficou surpreso de entender do Salah dizer que ele e o Arne Slot, que o Salah e o Arne Slot não têm relação. Ele não disse, o Arne Slot falou que ele não via assim, que isso é uma percepção do Salah, mas que ele não via assim. E aí você fica muito claro que o Salah não quis ser político, o Salah deu uma espécie de um all-in, meio que quase impondo uma espécie de um ou ele ou eu. E quando você, em qualquer situação da vida, seja ela profissionalmente, seja ela numa relação amorosa, seja ela em qualquer coisa, quando você coloca um all-in de ou ele ou eu, você pode vencer, mas tem grande chance. Mas se você perder também, você fica numa situação muito ruim. E eu acho que exatamente isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque pensa com a cabeça da direção do Liverpool. O trabalho do Arne Slot nessa temporada é bom? Não. Ele definitivamente não consegue fazer o Liverpool ser consistente, fazer o Liverpool brigar pela liderança da Premier League. O Liverpool agora deu com essa vitória contra a Inter de Milão, o Liverpool deu uma reagida e, neste momento, antes do jogo de quarta-feira, está entre as 8 da Champions, mas provavelmente, com a galera que jogar hoje, provavelmente o Liverpool deva sair dos 8 primeiros, então ele ainda está buscando ficar entre os 8 primeiros da Champions. Então o trabalho do Arne Slot na temporada não é bom, ponto. Mas, se na cabeça da direção do Liverpool estava sendo cogitado, eu acho que não, tá? Porque o Liverpool teve na história inteira dele, desde o século XIX, o Liverpool teve 22 treinadores. Então, eu não imagino que o Liverpool estivesse pensando seriamente em mandar o Arne Slot embora pelo que está acontecendo nessa temporada. Mas vamos supor que isso estivesse passando no radar. No momento em que o principal jogador do time dá um all-in de dizer ou ele ou eu, o cara que toma essa decisão, ele começa a pensar 2 vezes. Porque ele fala assim, que recado eu vou passar? Se eu mandar o Arne Slot embora agora, que recado eu vou passar para os outros? Que recado eu vou passar para os outros jogadores? Quando o próximo treinador precisar botar alguém no banco, e o cara vai dizer, o Salah fez um escândalo quando ele foi para o banco, e o resultado foi o treinador ser mandado embora. Então eu acho que a escolha do Salah, a postura do Salah, ela pode provavelmente ter o resultado inverso. Se a direção do Liverpool, se o departamento de futebol, quem manda no futebol do Liverpool, estivesse pensando em demitir o Arne Slot, que eu pessoalmente não acredito, eles provavelmente agora terão a atitude contrária. Porque se eles mandam o Arne Slot embora agora, ou se eles mandassem o Arne Slot embora até antes da vitória contra a Inter de Milão, que eu vou falar sobre o efeito dela agora, você ia passar um recado de quem manda aqui, o Salah aqui tem poder demais. O Salah aqui pode mandar um treinador embora só porque ele botou o Salah no banco. Então acho que até nisso a medida do Salah foi pouco inteligente. E para fechar, num jogo em que o Salah foi tirado da delegação, lógico, depois dessas entrevistas, o Salah não viajou para Milão, o Salah foi cortado da relação, o Liverpool faz um jogo bom, um jogo em muitos momentos muito bom, e consegue vencer a Inter de Milão fora de casa no jogo da Champions e melhorando um pouco a sua condição na tabela de classificação da Champions. Então, o Salah jogou pesado e acabou que, não sei se isso estava na conta dele ou não, o Liverpool, sem ele, ganhou da Inter de Milão fora de casa. Então, isso enfraquece a posição do Salah, um Liverpool que teve uma atuação, repito, em muitos momentos comandou as ações contra um time difícil de ser batido, e tem sido difícil de ser batido na Champions, ganhou da Inter fora de casa. Então isso enfraquece ainda mais a situação do Salah. A postura do Salah praticamente, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, a postura leva a gente a crer que o Salah
pode de fato fazer seu último jogo em Anfield, pode de fato ter a possibilidade de se despedir do torcedor, isto se ele voltar para a relação, porque uma coisa é você ter o Salah insatisfeito na reserva, mas administrando e não sendo explosivo como ele foi. Quem garante que o Arne Slot, no fim de semana contra o Brighton, ele vai botar o Salah na relação? Numa dessa, talvez esse jogo contra o Leeds, ou talvez o jogo contra o Sunderland no dia 3, pode ter sido o último jogo do Salah em Anfield. Porque quem garante que o Arne Slot vai convocar, vai botar o Salah na relação depois de tudo que ele falou? Eu não sei. E aí o Salah vai para a Copa Africana das Nações e em janeiro abre a janela. O Salah, na temporada passada, né? Na reta final da temporada passada, ele estava dando entrevista praticamente toda semana para forçar a renovação. Ele conseguiu a renovação que ele queria com o Liverpool, conseguiu uma ótima valorização salarial e agora o Liverpool se coloca numa situação de provavelmente ou possivelmente ter que negociar o Salah, com todo mundo sabendo que o clima entre Salah e o treinador está muito ruim. É lógico que o Liverpool, se ele sonhava, se ele pensava em ganhar alguma coisa, ganhar um valor relevante com a venda do Salah, esse preço já caiu. E aí tem que ver quem teria bala na agulha para contratar o Salah. Se falava muito de proposta de algum clube da Arábia Saudita pelo Salah. E aí, né, ainda tem a questão religiosa, que o Salah gostaria de viver ou ter a experiência de viver num país muçulmano também. Então o Salah já teve interesse em ir jogar na Arábia Saudita. Depois ele teve interesse em renovar com o Liverpool, conseguiu a renovação. E agora, antes da metade da temporada, o Salah já cria um clima, repito, colocado de forma muito clara pela insatisfação com a reserva, né? E ali o Arne Slot não foi político, né? Nos 2 jogos, dos três jogos em que o Salah foi reserva, em 2 ele nem saiu do banco, né? Contra o West Ham fora de casa e contra o Leeds fora de casa, o Salah nem saiu do banco. É bem verdade que no jogo contra o Sunderland, que ele saiu do banco, ele também não jogou nada. Então, assim, fica uma situação ali muito clara de que o Liverpool, o mundo agora sabe que o Liverpool talvez precise vender o Salah, e quando o mundo sabe que você precisa vender alguma coisa, lei de oferta e procura, esse valor baixa. Então, agora o Liverpool, que deu a renovação que o Salah queria, pagou bônus de renovação, um salário alto, agora o Liverpool está numa situação complicada de ter que talvez em janeiro negociar o Salah, porque o Salah está insatisfeito com a reserva. Eu não tenho nenhum problema com o jogador que está insatisfeito com a reserva. Eu acho que é até bom. Eu se fosse técnico ou dono de um clube ou dirigente de um clube, eu iria querer ver todos os reservas insatisfeitos com a reserva. Mas uma coisa é estar insatisfeito, outra coisa é você achar que não pode ser questionada a sua condição de titular. Isso que o Salah fez. Isso para mim não tem como. Ainda mais com o Salah jogando mal como ele está jogando mal nessa temporada. Vamos aguardar cenas de próximos capítulos. Muito curioso para saber se o Salah será relacionado para o jogo contra o Brighton. E muito curioso para saber se na janela de janeiro o Liverpool vai vender o Salah ou se vai haver proposta para o Salah. E saber se a linda história e gloriosa história do Salah em Anfield, se ela de fato acabou ou não. Se de fato o jogo contra o Leeds, esse 3-3 em que ele ficou no banco o tempo todo e depois deu essa entrevista bombástica na zona mista, se esse foi o último jogo do Salah com a camisa do Liverpool. Vamos ter que aguardar, mas para mim o Salah foi muito sem noção e muito egoísta fazendo a coisa do jeito que ele fez. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não pagar nada nem para baixar, nem para usar, só vir no link e fazer o download. Um abraço, tchau!